sexto, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, certo? Hoje nós vamos começar a estudar as características dos seres vivos. Na aula passada, eu enviei um vídeo sobre a diversidade das espécies que vivem aqui no nosso planeta. Vocês fizeram algumas anotações, nós discutimos durante a aula. E agora nós vamos começar o assunto em si. Então, como sempre, eu peço que vocês assistam e anotem no caderno todos os tópicos desse vídeo, tá? Todas as anotações que aparecerem aqui. Então, vamos começar observando alguns animais, alguns tipos de seres vivos. Aí, por exemplo, vocês estão vendo um animal que é muito comum, que são os cachorros, Temos cachorros, temos as águas-vivas também. Para quem não sabe, uma água-viva não é um único animal. São vários animais que estão vivendo em conjunto, tá? Então, a água-viva ela é uma espécie de colônia, onde eu tenho vários indivíduos vivendo em um único local. Então, aqui eu tenho uma água-viva. Temos as bactérias, que são seres tão pequenos que a gente não consegue enxergar. Mas sim, as bactérias são considerados seres vivos e nós vamos entender daqui a pouco por quê. Temos as árvores também. Muitas vezes, quando a gente fala em seres vivos, é muito comum que algumas pessoas citem somente animais. Mas as árvores, as plantas, as algas, elas são sim formas de vida, são seres vivos, Apesar de não interagir conosco através da fala ou através de comunicação, de um latido, do miado, por exemplo, as plantas, elas são sim seres vivos, elas se alimentam, elas se reproduzem. Nós vamos estudar isso lá na frente, quando vocês estiverem no 8º, 9º ano. Enfim, mas é importante que vocês saibam que as árvores, as plantas em geral, elas são sim seres vivos. Temos os tubarões também, que são aqueles animais, que todo mundo tem medo. E aí, o que é que define, gente, um ser vivo? Se eu perguntar, Marina, Emily, Maria Júlia, João, Adriano, o que é que você acha que é um ser vivo? Vocês vão poder me dar várias respostas. Eu tenho certeza que vocês vão responder. Professora, o ser vivo é aquele que respira. Ou o ser vivo é aquele que se alimenta, que se reproduz. Enfim, para a gente saber o que é um ser vivo, a gente tem na ciência vários critérios. Então, se um indivíduo ele atende todos esses critérios que nós vamos ver no decorrer dessa aula, aí sim ele pode ser considerado um ser vivo. Então, o primeiro critério é organização celular. Professora, o que é isso? Antes da gente entender o que é a organização celular, é preciso que a gente entenda o conceito de célula. A célula, gente, são pequenas estruturas. Como vocês estão vendo aí, essa estrutura alongadinha aqui, lá em cima, tem uma estrutura alongadinha, tem um nome embaixo, célula. Pronto. A célula, ela vai ser a unidade básica da vida. São estruturas bem pequenininhas, tá? Eu vou explicar dessa forma, mas ao decorrer do ensino fundamental, a gente vai aprimorando esses conceitos. O importante que vocês saibam agora é que a célula, ela vai ser uma pequena estrutura, tá? Nessa estrutura, eu vou ter processos químicos como respiração, obtenção de energia, por exemplo, transporte de substâncias. E aí a célula, em conjunto com outras, elas vão formar os tecidos. Então, no corpo humano, nós temos vários tecidos, como, por exemplo, o tecido epitelial, que vai revestir a nossa pele, alguns órgãos. O tecido muscular, que vai nos dar força, vai ser o tecido que vai estar ali nos nossos músculos. Temos o tecido nervoso, que vai estar lá aqui no nosso cérebro, no nosso encéfalo, e outras partes do nosso corpo também. Nós temos o tecido adiposo, que é aquele tecido que vai dar um pouquinho de gordura para a gente, tá? Então, as células, quando elas vão se unindo umas às outras, elas vão formar esses tecidos.
Os tecidos, eles vão formar os órgãos. E aí, o conjunto de órgãos vai determinar um sistema. Nós temos o sistema nervoso, nós temos o sistema respiratório, o sistema muscular, o sistema esquelético. Então, temos vários sistemas, tá? E aí, o conjunto dos sistemas vai dar origem a um organismo, que pode ser um animal, como um cachorro, um elefante, um gato, ou pode ser um ser humano. Isso aqui não é importante agora, tá? O que é importante é vocês saberem o que é uma célula. Então, a célula, gente, ela vai ser a unidade básica da vida, certo? As células, elas podem se multiplicar, tá? Então, se eu tenho uma célula, ela pode se dividir em duas ou ela pode se dividir em quatro. E aí elas vão se multiplicando e formando os tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar os sistemas, até formar um organismo, tá? Mas vamos lá entender algumas características das células. Bom, como eu falei, a célula ela vai ser a unidade básica da vida, né? Dentro da célula vai ocorrer vários processos, como a respiração, a liberação e obtenção de energia e a produção de substâncias. Professora, um ser vivo, todo ser vivo, ele tem célula? Sim. Todo ser vivo, ele tem que ter célula, porque se não tem célula, o ser vivo ele não vai conseguir obter energia, não vai ocorrer a respiração celular, o transporte, a produção de substâncias, então aquele indivíduo ele acaba morrendo. Quando nós morremos, significa que todas as nossas células morreram também, tá? Então, por exemplo, vamos supor que meu coração parou, tá? Se o meu coração parou, eu posso ter várias razões. Obviamente que existem doenças que fazem com que o coração pare. Mas se o coração para, significa que aquelas células que estão ali se contraindo no miocárdio, que é o tipo de tecido que tem lá no nosso coração, significa que elas não estão mais trabalhando, tá? Então, quando uma pessoa morre, todas as células dela morrem também, certo? Porque são as células que vão definir que algo está vivo. Se tem atividade celular, significa que tem uma vida ali. E os vírus? Muita gente pergunta, professora, vírus é um ser vivo? Então, o vírus, ele não é considerado ser vivo, apesar de que ele pode causar doenças, apesar de que ele pode se multiplicar, mas ele não é considerado um ser vivo porque ele não possui célula, tá? Então, um vírus, ele ainda não é considerado um ser vivo pela ciência, tá? Então, vamos lá. E aí, as células, elas são tão pequenas que elas não podem ser vistas a olho nu. Se eu pegar aqui a minha mão, por exemplo. A minha mão, ela tem várias bilhões de células aqui, tá? Células do meu tecido epitelial. Se eu colocar um olho bem pertinho da minha mão, eu não vou conseguir enxergar a célula, porque elas são minúsculas. Então, para a gente conseguir enxergar uma célula, a gente tem que usar um microscópio, tá? Vamos lá. Existem vários tipos de células. Essa primeira célula aí é uma célula nervosa. Então, a célula nervosa, ela vai compor o sistema nervoso. A gente chama essa célula de neurônio, certo? Então, essa célula ela vai mandar estímulos. Você só está assistindo essa aula, você só está ouvindo, você só está observando, né, a aula em si, porque os seus neurônios, ou seja, suas células nervosas, estão a todo momento mandando conexões e impulsos nervosos que fazem com que você tenha essa percepção de tudo que está acontecendo ao seu redor. Se essas células nervosas, se esses neurônios, eles param de fazer isso, você não pode mais enxergar, você não pode mais raciocinar, você não pode falar. Então, essas células, pessoal, elas são muito importantes, tá, para o nosso corpo. Temos as células musculares, que vão ficar, como o nome já diz, né, nos músculos. Essas células, elas têm o poder de contração.
Então, quando você faz uma força muito grande, essa célula pode se expandir e ela pode voltar ao seu formato original também. Então, essas células musculares, elas são chamadas também de fibras musculares e elas têm um papel muito importante na nossa vida, né? Temos as hemácias, que são as células sanguíneas. As hemácias, elas são parecidas com os botõezinhos vermelhinhos, né? Elas são muito importantes porque elas carregam oxigênio no nosso sangue, por exemplo. Temos os linfócitos. Os linfócitos são as células de defesa do nosso organismo. Então, quando nós estamos doentes, por exemplo, com uma infecção por bactéria ou por um vírus, são essas células que vão nos ajudar a melhorar. São elas que vão combater, literalmente elas vão lutar com esses organismos, com as bactérias, com os vírus, com os protozoários, por exemplo. Então, elas são muito importantes porque elas vão compor o nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de defesa do nosso organismo. E, por último, né, temos também as células epiteliais. As células epiteliais, elas vão revestir a nossa pele, por exemplo, os nossos órgãos. Então, elas são bastante importantes também. Então, elas ficam bem juntinhas umas às outras, justamente para dar essa característica, né, de revestimento. Elas vão cobrir, né, o nosso organismo. Então, isso aqui foi só para vocês observarem que existem vários tipos de célula em um único organismo, tá? Mas vamos lá. O que é que são seres unicelulares? Uni, lembra o quê? Né? Um. Então, os seres unicelulares são aqueles seres vivos que só vão possuir uma única célula. Tá? Então, eles são muito simples, eles não são complexos. Esses seres unicelulares, a gente pode citar uma bactéria, por exemplo, como vocês estão vendo aí na foto. A bactéria, gente, ela só vai ter uma única célula. E ali ela vai ter energia, ela vai se multiplicar, ela vai se reproduzir, ela vai se alimentar. Mas é um ser vivo muito simples, né? Por ter somente uma célula, vai ser muito pequenininho, a gente não consegue ver a olho nu. Então, um exemplo de ser unicelular são as bactérias, ou seja, aqueles seres que só vão possuir uma única célula. Copiem isso aí, tá? Deem pause e copiem. E temos também os seres pluricelulares, que são aqueles seres mais complexos, né? Que são maiores, têm mais estruturas. Os seres pluricelulares, eles vão possuir mais de uma célula. Só para vocês terem ideia, nosso organismo, né, todo o nosso corpo, possui mais células do que pessoas no mundo inteiro. Tá? Então, nós temos trilhões de células no nosso corpo, compondo o nosso corpo. Então, nós somos seres pluricelulares, nós temos mais de uma célula, nós temos trilhões de células. Exemplo, seres humanos, um cachorro, um leão, uma planta, também é um exemplo de seres pluricelulares, por menor que seja essa planta. Uma girafa, um urubu, enfim. Todos esses seres vivos mais complexos são exemplos de seres pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula. Copiem também. As células, elas podem ser animais, tá? Então, a célula, ela pode ser animal. Quem é que tem célula animal? Já está dizendo, né? Os animais e os seres humanos. A célula animal, gente, ela é cheia de estruturas dentro dela. Se a gente pudesse observar uma célula animal, nós iríamos ver exatamente essas estruturas aí da foto. Então, essas estruturas, elas são chamadas de organelas celulares. E cada uma tem uma função. Por exemplo, essa bolinha azul que vocês estão vendo lá no centro, que tem uma bolinha amarela no meio, ela se chama núcleo, tá? No núcleo, gente, é ali no núcleo que vai ficar guardado o nosso DNA. O DNA vai ser uma molécula que vai guardar todas as informações genéticas da gente, como a cor do cabelo,
a cor da pele, a cor do olho, a estatura, se você tem predisposição para ter uma doença genética, por exemplo, tá? Então, ali, toda célula do nosso corpo vai ter o nosso DNA. Por isso que quando vocês assistem algum filme que precisam fazer exame de DNA de alguém para saber, por exemplo, quem é o criminoso, os médicos eles retiram a saliva da pessoa, ou o cabelo, ou o sangue, porque ali vão extrair as células daqueles locais, vão ver o DNA da pessoa e aí dá para saber quem foi o criminoso, por exemplo, certo? Então, temos também essas estruturas que parecem uma salsicha verde, na cor verde. Essas estruturas são chamadas de mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela energia da célula, tá? Responsáveis pela produção de energia. Porque a célula ela precisa estar em constante atividade, ela precisa de energia para funcionar bem. Se ela não tiver energia, ela morre. E se todas as células começam a morrer, nós vamos começar a morrer também, né? Então, não é importante agora saber a função de todas as organelas, não, tá? Eu estou falando isso só para vocês irem se familiarizando com o tempo, aos poucos. Então, a célula animal, ela é mais complexa.